o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Nós vamos ficar aqui, como naquela casa, né, onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o que de muito importante aconteceu, em cima de uma coisa que nós não queríamos, né? Em parte, as queimadas aqui na região amazônica, que não é isso tudo, é divulgado em especial para a nossa TV Globo. A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, desculpe, aqui não tem estado mais importante do que outro. Todos são importantes, até o menor estado que nós temos, aqui é o Sergipe, né, se não me engano, até o maior, que é o estado do Amazonas. Todos são importantes. E a nossa união vai nos tirar dessa situação que nos encontramos no momento ainda e fará com que o Brasil sairá muito, mas muito maior do que entrou. Que pese aqui a nossa TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica, tá, e entreguista para o Brasil e para fora do Brasil. O último governador, depois temos um almoço aqui, se me permite. Presidente, essa posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, isso talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, presidente, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa, onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Já deu um minuto, senhor, você? Rapidamente, eu só gostaria de, acho que dentro do que disse o ministro Ricardo Salles... indo para o encerramento, a questão do Fundo Amazônico. Em grande parte, o dinheiro vem de fora do Brasil. E isso tem um preço. Demarcações de terras indígenas, APAs, quilombolas, parques nacionais, etc. Isso leva a um destino que nós já sabemos, insolvência do Brasil. Nós vamos ter que enfrentar essa questão de qualquer maneira. Não é uma questão pessoal, ou está dando menos ou mais importância para ele ou aquele chefe estrangeiro. É uma realidade sempre pela frente. A indústria da demarcação de terras indígenas ocorreu logo após o governo Sarney, de boa memória aquele final do governo dele, onde ele resolveu, Jean Heleno, criar o projeto Calha Norte. Foi José Sarney e então o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Tá? E isso daí visava o quê? Criar polos de colonização, em especial na região fronteiriça norte do Brasil, em especial, mais a oeste um pouquinho também. E isso então precipitou essa indústria de demarcação de terras indígenas, cuja marca foi em 92, no governo Collor, com a portaria do ministro da Justiça demarcando a reserva Yanomami. Mas, né, Denário, a Raposa Serra do Sol veio bem depois, vocês queriam menos 1 ou 2%, só isso, para que fosse preservada a área de cultivo de arroz. Os risicultores queriam isso. Hoje, Roraima perdeu até a autossuficiência na produção de arroz. Arrebentaram com vocês até aí. E fez com que os índios, né, muitos viessem para Boa Vista e criassem ou engordassem, né, algumas favelas que já existiam naquela área. O que nós podemos fazer aqui? Determinei ao ministro Onix até quinta-feira, semana que vem, que não pode prorrogar por muito mais tempo aqui, ele mais uma equipe nossa, de ministros e outras entidades, né, vão procurar os senhores ou as assessorias dos senhores para a gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento que passa em grande parte por lá para nós solucionarmos esse problema. Se continuarmos, né, passivamente achando, como disse o Miguel do Achoado que falou aqui, o problema virá o ano que vem. Não há a menor dúvida que virá o ano que vem. Agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países, porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se eu demarcar agora, Barbalho, pode ter certeza, se eu demarcar agora o que eu falei para vocês aqui, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos.
Acaba daqui a alguns meses. O que o primeiro mundo quer, alguns países do primeiro mundo, são todos, tanto é que a gente vê o americano ao nosso lado, o espanhol, italiano, e tantos outros que eu conversei aqui na América do Sul também, eles querem a nossa soberania e que nós possamos decidir o futuro da Amazônia com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Até porque, né, se a gente botasse aí 1 milhão de homens com motosserra na mão, levaria quantas décadas para destruir a Amazônia? Tá? Então é um absurdo que fala a nosso respeito. Até porque o Estado, se não me engano, prezado governador do Amazonas, é o Estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tá certo? Tem mais aonde? Em outros estados aqui, onde o agronegócio, a pecuária chegou sem transgredir. E focos de incêndio existe, né? Até eu perguntei agora há pouco, ontem perguntei para quem trata desse assunto aqui, uma fogueira de São João é detectada por satélite como um foco de incêndio. É assim mesmo, Ricardo Salles? Foco de calor. Foco de calor, tá? Então, até isso é feito. Então, tudo usam, não é contra é contra o Brasil. E nós estamos unidos nessa aí. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni, e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. Até o momento, né? Agradeço aí ao nosso brigadeiro Botelho, que está à frente dessa operação, o nosso ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também, que está coordenando, mesmo com parcos recursos, coordenando essa missão de dar uma resposta, não é para o mundo, não, para nós, que nós preservamos, sim, o meio ambiente. Digo mais, Flávio Dino, quem fez o último Código Florestal foi um deputado do teu partido, do PC do BO do Rebelo. Então, ele fez muito bem feito, o que poderia ser feito até aquele momento. Talvez até um novo se faça necessário. E nós temos que ter autonomia, né, e fazer o que tem que ser feito, é que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas, em primeiro lugar, com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria. Encerrando, eu queria convidar os governadores, todos os governadores. Você quer falar mais 10 segundos aí? Tem um almoço aqui, humilde, aqui, cabem 12 pessoas na minha mesa, seria muito honrado se os governadores participassem. Se for por 30 segundos, o coronel, capitão, deixa você, o coronel, falar por 30 segundos. Este momento e o pós, eu tenho certeza que no futuro nós seremos muito melhor do que nós estamos hoje. Prezado governador, ontem eu fiquei envergonhado de assistir o Jornal Nacional. Um trabalho completamente voltado aos interesses externos. Nós temos um presidente, um país, que assumiu a liderança, resolveu colocar o Brasil numa situação constrangedora. Coisa que sempre aconteceu aqui, gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de incêndio, gostaria, mas o que está acontecendo nesse ano está abaixo da média dos últimos anos e está sendo potencializado por uma grande mídia nacional que realmente presta um desserviço à nação com matérias como a de ontem. Pode ver, prezado governador, no teu estado, Mato Grosso, está previsto, pronto para ser demarcado aqui, Parque Nacional Taiamã. Tá? Mais ainda, está em estudo bastante avançado aqui, a criação da reserva extrativista Guariba Roosevelt. Esse estudo é de governos anteriores, o meu está congelado, deixar bem claro, tá? E também ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. O meu entendimento é que o seu estado cada vez mais se inviabiliza se esse tipo de política continuar a se fazer presente aqui por parte da presidência da República. E como o senhor bem disse aqui, nós podemos, até agora, os 5 que antecederam, estão perfeitamente alinhados na mesma direção, nós podemos como reverter a situação, levar paz para o campo, levar progresso para os estados, incluir, né, de verdade o índio na nossa sociedade. Grande parte deles já quer isso daí. Tanto é que há pouco tempo, quando eu falei em legalizar o garimpo até em terra indígena, eu fui massacrado por essa mesma mídia que está aí. Hoje, se o garimpo é ilegal, nós queremos legalizar. O que é legalizar? É ouvindo o parlamento. Eu não vou tomar nenhuma decisão usando uma caneta compacta ou caneta BIC, tá? E isso daí está bastante avançado. O Ministério das Minas e Energia, pretendemos apresentar brevemente essa proposta para nós aqui, governadores dessa região. A região mais rica não é o Sudeste, é o Norte. Agora acho que ninguém vai discordar de mim isso aí. A mais rica é o Norte. Desculpa aí, Flávio Dino. Não é o Nordeste, não, tá? E nem o Centro-Oeste, é o Norte. Tá? E nós temos como sair dessa situação, né, que nós nos encontramos, viver, né,
como pobres pisando em terra riquíssima. Nós vamos, se Deus quiser, juntos, achar a solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. E pessoas com pensamento, como o senhor Macron, ele deve pensar 2, 3 vezes antes de querer sair de uma situação complicada que se encontra, de uma rejeição enorme no seu país, até mesmo cerrando conosco. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma. Agradecemos o trabalho do G7. Né? Eu conversei com alguns presidentes, entre eles o Donald Trump, com 2 outros presidentes que participaram como convidados, como do Chile e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a seriedade para uma reunião tão importante que é a do G7, que são países ali, como por exemplo ali a próprio Japão, extremamente alinhado conosco, querem realmente buscar cada vez mais parceria, como está bastante avançado a questão do Mercosul com o Japão. Nós queremos isso. Agora, a fama, né, que deixaram passar para o Brasil é pior possível. Nós estamos ganhando essa guerra com o apoio dos senhores, em especial, tá? Para mostrar o que é a região amazônica, qual o seu potencial e o que de benefício pode trazer para todo o nosso povo, e aí incluído os nossos irmãos índios. Presidente, o senhor me permite só mais um segundo? Algumas mentiras estão sendo ditas aí constantemente. Uma delas, eu fiz questão ontem de rebater, é porque tentaram associar o aumento do desmatamento, que foi noticiado pelo INPE, com o aumento das queimadas. E disseram que isso aconteceu, né, no Brasil, nesse momento, em função de um descontrole dos governos de fazer fiscalização. Eu disse mentira. E repito aqui, porque no nosso estado do Mato Grosso, houve uma redução de 2018 para 2019 de 17% do desmatamento e, neste momento, nós somos o campeão nacional de queimada. Então, não existe essa associação direta e objetiva, como eles tentaram fazer, porque o nosso estado é um exemplo claro disso. Reduziu 17%, embora na Amazônia o dado INPE mostra que cresceu, então não há essa associação. E sobre o índio, presidente, só para corroborar os argumentos aqui, todos já elencados, nós temos lá uma etnia, os Parecis, o ministro Ricardo Salles teve o prazer de visitar, que eles plantaram 10 mil hectares de soja e estão extremamente felizes. Agora, qual foi o problema e qual é o problema nesse momento? A FUNAI autorizou eles plantarem soja e o IBAMA foi lá e socou-lhe uma multa bilionária. 120 bilhões, parece. Então, nós temos que rapidamente reescrever, ter a coragem de debater e reescrever alguns marcos jurídicos nesse país. Foi esse ano ou ano passado? O ano passado. Ano passado. Esse ano a gente resolveria rapidinho, pode ter certeza. Não falta a coragem, tá? E seriedade ao governo, depois de ouvir o respectivo Estado, obviamente, tomar decisões que tem que ser tomadas. Não vai ter aqui passar a mão na cabeça de ninguém, ninguém mais vai fazer em nosso governo, como infelizmente aconteceu. E alguns anteriores, né, criar dificuldade para vender facilidade. Nós temos